Quero compartilhar algo de Deus com você. Esse ano para nós, ele é um ano para crescer. Diga comigo, um ano para crescer. Diga de novo, um ano para crescer. Aí você vai dizer, e aí, como é a pandemia? Deixa ela de lado. Diga assim, eu vou crescer com pandemia, sem pandemia, eu vou crescer. Seja firme nisto. E nesse mês nós estamos falando sobre tempo de restaurar a identidade do quê? Dos filhos de Deus. Sabe por que restaurar? Você, lógico, você sabe disso, a sua carteira de identidade, ela tem prazo de validade aqui na Terra, não tem? Então, sabe por que as coisas mudam? Né? As coisas mudam. Né? A nossa fisionomia também muda um pouco. Né? Um tempo atrás eu não tinha cabelo tão branco. Depois do reflexo da vida, mudou. As mulheres fazem reflexo, a gente não precisa. A própria vida se encarrega disso. Uns engordam um pouco mais, outros emagrecem, que é mais difícil, mas... E aí precisa renovar. Então a nossa identidade como filhos de Deus também precisa. De tempo em tempo nós precisamos parar e pensar sobre isso. Porque a vida vai machucando, a vida vai te dando trabalho, muitas coisas são difíceis. E tudo isso produz em nós, às vezes, tristeza, angústia, e abate a alma. E a Bíblia mesmo, ela diz, uma alma abatida, ela não tem prazer em louvar ao Senhor. Então, por isso, nós precisamos renovar a nossa identidade de filhos. Passar por cima das dificuldades e das lutas, vencendo de glória em glória, e saber que a Bíblia afirma que em Cristo Jesus nós somos mais. Assim você não vence ninguém. Nem a mim você convenceu com esse seu ânimo. Nós somos mais... É a máscara, né? Então vamos lá. Em Cristo Jesus nós somos mais? Aí sim. Superou até a máscara, tá vendo? Mas a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, não foi hoje, foi essa semana, vim trabalhando nela, tal, e ontem... Lá no sítio, à noite, eu tive uma experiência tão agradável com Deus, estava sozinho lá embaixo, e foi um tempo tão precioso, né? E olhando à noite, apaguei as luzes lá de baixo, e fiquei olhando para cima, vendo, sabe, aquelas estrelas, aquela coisa maravilhosa, e quanto mais eu vejo o poder criativo de Deus, né? O poder multiplicador de Deus, mais maravilhado eu fico com Deus. Falo, Senhor, como é que pode? Né? Como é que alguém pode ter feito tudo isso? Essas estrelas, essas coisas tão maravilhosas. Né? Isso me causou impacto ontem. E eu falei para Deus que eu não ia contar. Então não conta. Aprende a fechar a boca grande. Não, só falei. Não, mas eu estava... realmente eu não prometi. Né? Eu falei, Deus, eu não queria contar, mas... Já contei para ela, então vou contar para você também. Só que você guarda segredo. E você que está em casa também, guarda segredo, hein? Não divulga. Né? E também nós não estamos na internet nem nada. Eu estava lá e tendo um tempo mesmo com Deus. E conversando muito com Deus ali, maravilhado com tudo aquilo que Deus faz. Mas uma questão pessoal minha, eu falei, Deus... porque à tarde foi interessante, Deus me deu um sonho à tarde e eu acordei meio que foi tão real, né? E aí depois falei, Deus, eu preciso conversar com o Senhor. E a hora que escureceu, para mim ficou tempo precioso. Ainda falei para João, eu vou descer, eu quero andar um pouco. E ali com a cabeça baixa, falando com Deus, depois de ter admirado as estrelas, cabeça baixa, os olhos fechados, eu falei, Deus, se aquele sonho que eu tive à tarde foi algo do Senhor, e não sei mais quando eu preguei isso sobre a sarça, foi quarta? A sarça? Acho que foi quarta. Eu falei, Deus, né, o Senhor falou comigo e o Senhor me levou a dizer às pessoas que o Senhor tem uma sarça para cada um, né? Eu falei, então, se o sonho foi a minha sarça, dá um sinal. Você vê como a gente crê em Deus, né, irmão? Crê mesmo, assim, piamente. Eu falei, Deus, me dá um sinal, né? Eu estou aqui, cabeça baixa. E há muitos anos atrás nós tivemos uma experiência tão gratificante na casa da Erleide, lá em Jundiaí. Eu falei, Deus, dá um sinal para mim, né? Esse céu tão maravilhoso aí. Falei, faz aparecer uma estrela cadente, um cometa, um raio, faz acontecer alguma coisa em cima.
no que não cai na minha cabeça, está tudo bem, né? Eu assim, quando eu olhei, quando eu levantei, irmão, mas não deu outra. A estrela cadente estava passando bem em cima, assim, ó. Passou com tudo, eu fiquei olhando e falei, avião. Não é o Chapolin Colorado, deve ser a estrela. E, irmão, realmente, estou brincando, mas foi algo que me impactou mesmo. E ali eu admirei mais ainda o poder criativo de Deus. Eu queria falar com você nessa noite, dentro desse Restaurando a Identidade, o Filho de Deus é produtivo. Isso é uma afirmação. Como o nosso Pai é produtivo, nós como filhos e como filhas, está no nosso DNA. Então eu preciso ser produtivo. E você vai pensar, mas produtivo? Como assim? Em que área? Nós precisamos ser produtivos em todas as áreas da nossa vida. Todas elas. Você vai pensar, mas eu vou ser produtivo na igreja, na vida espiritual. Querido irmão, para mim não tem vida espiritual, não tem vida secular, é uma coisa só. Você não pode pegar você na sua tricotomia, você não vai dividir. Você não vai pegar seu corpo e falar, hoje você vai para lá, alma você vai descansar, espírito dá uma viajada, vai passear, voa. Você não pode. Nós somos uma coisa só. Então o que eu sou aqui, eu tenho que ser lá. O que eu sou lá, eu tenho que ser aqui. Não tem essa. Né? Às vezes as pessoas estão brincando, e eu estou falando agora, uma pessoa estava brincando aqui, de repente ela falou uma bobaginha, não vamos parar, vamos falar uma bobagem. Eu não posso falar isso porque eu estou da igreja. Você não pode falar lá fora também. Se você não pode falar aqui, você não pode falar lá fora. Então a nossa vida é uma coisa só. E eu quero, antes de realmente me aprofundar na palavra, eu quero fazer uma pequena abertura. Pai, que a tua graça continue sobre nós nessa noite. O teu favor, a tua bondade. Mas eu quero pedir ao Senhor Espírito que revela a palavra, revela para nós uma porção da palavra nessa noite. Que essa porção possa nos alimentar, que essa porção possa ser muito mais do que uma boa palavra, mas uma palavra que me motiva, que me faz mudar as minhas atitudes, que possa fazer a diferença na nossa vida. No nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Então, querido, o título da mensagem é esse, o Filho de Deus é produtivo. E eu quero pensar um pouquinho com você, um pouco da história, né? Um pouco da nossa história. Os Jogos Olímpicos, eles são importantes, né? Eles têm um papel muito importante na história da humanidade. E eles deixaram de acontecer somente 3 vezes. E você vai ver por que tem importância isso. A primeira vez que ele deixou de acontecer foi em 1916, em Berlim. 1940, Tóquio. 1944, Londres. Sabe o motivo do cancelamento? Guerra. Guerra. Estou falando de Filho de Deus ser produtivo. Nessa história toda de tantos anos, e daqui a pouco vou dar dados para você, você vai ver que é impressionante quantos anos os Jogos Olímpicos existem e só 3 vezes foram cancelados. E desse ano foi cancelado. Não foi cancelado até agora, foi adiado. Ali foram cancelados. Estão discutindo se farão o ano que vem, né, se realmente vai fazer ou não, ou se vai cancelar. Então isso é uma discussão ainda, mas cancelado somente 3 vezes. Agora, olha que impressionante, querido. A primeira Olimpíada não era Jogos Olímpicos ainda. Aconteceu na Grécia, no ano 776 a.C. Olha quantos anos já existem os Jogos Olímpicos. E a primeira vez foi realizada no Santuário de Zeus. Um deus da mitologia grega, ele é considerado o Senhor dos deuses. 776 a.C. 426 depois de Cristo, o Império Romano tira a Olimpíada do Templo de Zeus. Porque César, o imperador, e Roma decidiu que isto era uma apologia, uma propaganda do paganismo grego. Acabou. E se eu for acontecimento por acontecimento, a gente fica a noite toda aqui. Mas em 1896, os Jogos Olímpicos, ele foi realizado com 24 países e 43 eventos. E aí passou a ser Jogos Olímpicos, que até então eram Olimpíadas.
Em 1970, até 1970, só podia participar quem fosse amador. Nenhum profissional em nenhuma área esportista podia participar. Então ninguém treinava para ir nas Olimpíadas. Tinha que ter uma habilidade, se inscrevia e ia para lá. Em 1992, foi a primeira vez que as mulheres puderam participar das Olimpíadas. O que eu quero dizer para você, querido irmão, na vida, tudo muda. Tudo muda na vida. Por favor, me ajuda aí. Olha ali o que está escrito. Porque o natural é crescer. Então a minha vida e a sua vida, ela vai mudar. Por quê? Porque o natural é crescer. Mesmo que eu não queira, vai crescer, não tem jeito. Você não vai pôr o seu filho numa redoma, limitar e falar, você não vai crescer, você não vai passar daqui, porque eu quero sempre o meu bebê. É impossível. Porque tudo que Deus faz, cresce. E nós precisamos crescer juntos. As Olimpíadas de hoje são para os melhores. Hoje, para a pessoa participar de uma Olimpíada, tem que se preparar e treinar muito. Senão não entra. Aí você vai dizer para mim, eu não sou atleta profissional. O que eu tenho a ver com essa história? Não sou atleta profissional. Não ganho para fazer nada, para jogar. Mas eu só quero dizer uma coisa para você, querido irmão. Não esqueça que você vive a sua vida na maior arena de competição da humanidade. Todos os dias você compete. Então, a palavra que nós vamos ler agora do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, aqui não é uma palavra religiosa. Aqui é uma palavra de vida. De vida. E quanto mais o tempo passa, mais a competição é grande. Nós vivemos uma competitividade na arena da vida feroz. Feroz. E é por isso que tem muita gente frustrada, muita gente triste, muita gente abalada, porque não entendeu a vida ainda. Querido, eu não quero desmontar o sonho de ninguém, mas a vida não é um mar de rosas. A vida é real. A bala lá fora é de verdade, não brinca, porque a coisa pega. E a vida acontece, ou eu me preparo para ela, ou eu me deixo ser preparado pelos conceitos e princípios que Deus estabeleceu, ou eu serei um eterno frustrado e triste na vida. Eu tenho que entender a realidade da vida. O que Paulo diz? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, né? Na verdade corre, mas quantos levam o prêmio? Um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. É um conselho do apóstolo Paulo. Sabe, no meu conceito, um dos apóstolos que deixou um legado precioso para nós. Todo atleta, em tudo se domina. Olha só, querido irmão. Todo atleta, em tudo se domina. Um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Então, se eu sou um atleta da vida, eu preciso viver esse fruto na minha vida. Sabe o que é o fruto numa árvore? Quando você vê ali um pé de laranja com laranjas bonitas, sabe o que é aquilo? Aquilo é resultado de uma árvore saudável. Aquela árvore é tão saudável que o excesso dela se manifesta no fruto. A minha vida espiritual, a minha vida com Jesus, ela vai refletir na minha vida natural, na minha vida aqui, em todas as áreas da minha vida. Se ela é uma vida saudável, o fruto vai aparecer. Aqueles que, para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Então, o que eu quero pensar com você, querido irmão, no conselho do apóstolo Paulo, nós vivemos uma competição grande na vida. Nós estamos dentro de uma arena. E a nossa vida, você vai pensar, você está falando de coisas religiosas? Não, querido irmão, para mim, religião é um negócio meio estranho. Né? Não creio que Jesus veio trazer uma religião, creio que Jesus veio trazer um estilo de vida. E como eu sempre pensei e falo, a salvação não está numa religião, a salvação está numa pessoa que é Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele pode levar alguém para o céu, religião não pode.
Ainda que religião significa religar, a religião nunca vai conseguir religar o ser humano a Deus, nunca, é só Jesus. Então eu preciso estar atento, não é sobre religião, é sobre vida. É muito mais do que uma religião, é sobre a minha vida. Onde a competição é grande? Querido, primeira coisa, você vai competir com você mesmo. Aí dentro existem duas pessoas. Você está me chamando de bipolar? Olha lá se não for tri. Você tem um ser natural, você tem um ser espiritual a partir do momento que você se converte. Aí já começou uma briga. Paulo chega a uma conclusão: meu Deus, quem sou eu? Aquilo que eu não quero eu faço, aquilo que eu quero eu não faço. Quem sou eu? Se ele era assim, imagina eu. Quantas vezes você aí dentro, querido irmão, aqui, ó, primeiro nível da batalha espiritual, aqui dentro você bate, você apanha, você vai, você não vai, você vai e não volta, você vai e volta. É ou não é verdade? Então é uma primeira luta que nós temos que vencer. E outra, querido, nós nos relacionamos. E quando eu penso em relacionamento, eu vou falar de um relacionamento mais adiantado. Casamento. Casamento. Se você quer ser um vencedor no seu casamento, se você quer o prêmio de um casamento abençoado, não estou dizendo que um casamento abençoado não é um casamento que vai viver no mar de rosas, beijinho para sempre, ou de mel para sempre, não estou. Tem dia que um vai dormir na beirada de uma cama, outro vai dormir na outra, vai sobrar um espação no meio da cama. Mas se você quer superar isso, seja dedicado, como um atleta naquela função que ele fará. Seja dedicado. Você precisa se dedicar o máximo nesse casamento. Como é uma dedicação ao máximo? Ontem eu estava falando com o pastor Alex, né, ele pediu para mim falar sobre valores. Eu falei de alguns valores, né? E um valor que eu entendo no casamento, querido, chama-se gentileza. E com o tempo a gente perde esse valor, não dedica mais, sabe, a nossa energia, a nossa vontade para ser delicado com a pessoa, com o cônjuge. No caso, o marido com a esposa com o marido. Passa o tempo, irmão, e parece que está andando no meio de uma boiada, e dando patada para um, outro, outro. Irmão, para. Eu preciso me dedicar se eu quero a coroa, se eu quero o prêmio. Irmão, o jogo termina quando o juiz apita. Deu para entender o que eu quis dizer? Então, marido, a sua esposa não é o seu companheiro de futebol, não. Que de vez em quando você vai dar umas patadas nele, não vai não. Cuida, seja delicado. Por que quando namorava era todo delicadinho, todo meloso, abria a porta do carro e tal? E agora? Ainda bem que eu sou... Falei para ela não vir hoje, você não tinha que vir hoje. Hoje eu tranquei ela em casa, deixei ela trancada em casa. Começa a ficar com o rebelde, eu tranco mesmo. Aí ela me ligou, estou trancada. KKKKK. Mas deixa eu contar o que foi, senão eu vou falar que eu estou fazendo maldade, né? Se bem que eu combinei com a moça. A moça foi, que nos ajuda lá em casa, no final de semana, ela foi lá passar roupa e limpar algumas coisas lá, e a Jana deixou a chave com ela e falou para ela que você foi embora, põe embaixo do tapete. Então, eu saí hoje e não tranquei a porta. Só que a chave dela estava para o lado de fora, debaixo do tapete. Mas vamos voltar para cá, querido. Então, essa é uma coisa que a gente precisa pensar, irmão. Ah, mas a vida tem problemas e tem luta. E quando você namorava não tinha? Assim também as esposas. Irmãs, continua me amando. Mas a sua gentileza, o seu carinho precisa continuar. Precisa, a gente também espera isso. Oi? Não ouvi nenhum amém das irmãs. Porque a gente precisa, isso é uma dedicação. É por isso que hoje tem tantos casamentos desfeitos, tanta gente querendo divórcio, tanta coisa acontecendo, porque nós vamos esquecendo alguns valores. E por esquecer, não nos dedicamos como tem que dedicar. Irmão, tem uma verdade comigo, hein? Presta atenção aqui, você que é casado, que está namorando, ou que pensa em namorar e casar. Quem não dá assistência, fortalece a concorrência.
Ei, mas quem que vai querer? Aí ela olha, quem que vai querer essa anta também? Olha que tem gente que quer. E quando você acordar, o cachimbo caiu, já era. Então eu preciso. Você entendeu que o prêmio não é só para um cara que está correndo, para o cara que está jogando uma partida de futebol, não é só não, é para a minha vida. Toda a minha vida. Você como profissional, o quanto você se dedica? Ah, está vendo como aquele lá está ganhando dinheiro? Olha aquela. Então, você sabe o preço que essas pessoas pagam? De dedicação no trabalho e tal, sabe? Oi? Não vou legislar em causa própria, não é isso não, querido. Eu só quero te motivar. Alguns pastores vêm conversar comigo e falam, mas como é que a igreja cresce assim? Como é que... É, querido irmão, meu pai tinha um ditado, né? Meu pai era alcoólatra, ele dizia, todo mundo vê os tombos que eu... vê as pingas que eu tomo, os tombos que eu levo ninguém vê, né? Sabe quantas horas de oração? 27 anos de igreja. Sabe quantos finais de ano nós passamos fora da igreja? Nenhum. Sabe quantos feriados prolongados nós passamos fora? Talvez 1 ou 2. Há um preço, há uma dedicação. Tudo tem um preço a ser pago. Eu estava vendo a história do Michael Jordan. Ali, ó, conhece esse jogador de basquete? Se você não conhece um pouquinho da história dele, ele, quando era jovem, estava na semana seguinte eles iam sair de férias, né, e ele foi fazer o teste para jogar no time de basquete da universidade. Foi lá fazer o teste e tal, e ele volta para casa muito triste. Quantos já ouviram a história dele? Deixa eu ver. Ele volta para casa muito triste. E a mãe conversa com ele. O que aconteceu? Fiz o teste, não passei. Te entristeceu, entristeceu. E ele ficou cabisbaixo ali, tal. E é interessante que até para você aconselhar, você precisa ter sabedoria. Porque a pessoa numa situação dessa, vai que você fala para ela, ei, o importante é só você ter feito a inscrição, fez o teste, se você passou ou não passou, não importa. Né? O importante é você competir no jogo, se você perdeu ou não importa. A mãe dele falou, isso se entristeceu sim. Então se prepara melhor. Se dedica mais. E ele passou a semana, ele disse para a mãe, eu não vou de férias. Ela falou, você não vai não. Eu vou ficar treinando. Porque quando voltar às aulas eu terei outra oportunidade. E ele foi lá, fez o teste e passou. Olha o que deu. Querido, muitas vezes nós não conquistamos. Aquilo que nós não conseguimos, não pode desanimar, tem que motivar. Porque um filho de Deus tem que ser produtivo. Então ninguém será produtivo se ele ficar acostumado com frustração, com derrota. Isso é mentalidade de escravo. Você não é escravo, você não recebeu espírito de escravidão para viver atemorizado. Você é livre em Cristo Jesus. Você recebe espírito de amor, de moderação, para ser um vencedor, uma vencedora. Eu não posso me acostumar com derrota e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está. O que eu não consigo conquistar não vai me frustrar, vai me motivar. Então eu preciso entender isto. Irmão, por um tempo na vida eu joguei bola. Você pode achar que não, mas eu joguei bola. Né? Até que jogava bem. E eu fiz alguns tempos, a gente participava do mesmo vestiário, porque eu jogava no juvenil e ele já jogava no profissional, lá no Parque Antártica, né? Daí o pessoal vai me pegar depois. Sabia que ia pegar. E os juvenis a gente ia lá, porque lá no... Como é que chama o bairro lá? Não é Perdizes, não. Que tinha o campo de terra. Que CT? Aquela época o terrão. CT hoje, todo mundo é bonitinho. Nós sabe que era terrão. É em Pojuca, lá para aquele lado, esqueci o nome, depois eu lembro. Então a gente passava primeiro ali, punha a roupa e depois ia lá. Porque lá era só, não tinha nada, era terrão. Voltava tudo ralado. E o Leão foi um grande jogador. Um bom goleiro. E depois ele se torna técnico. E era interessante a conversa dele quando o jogador chegava ali para conversar com ele. Sentava com ele, tudo bem, filho? Tudo, professor. Então, e aí, qual é a tua expectativa para estar jogando aqui hoje? O que você espera da vida?
Ah, professor, o senhor sabe, né? Eu vim aqui para somar, eu vou fazer parte da equipe e tal. Sabe qual era a resposta dele? Você é matemático ou jogador de futebol? Não tem nada que somar aqui não, filho. Você tem que ser o melhor. Na sua posição você tem que ser o melhor. Não tem nada que somar aqui não. Se você somar, vai para outro lugar. Vai fazer faculdade de economia e vai para lá. Aqui você tem que ser o melhor. Parece que assusta, mas é verdade. Eu não posso ser acomodado. Eu tenho que ser uma pessoa que vá à luta. Que vai lá e vai lutar e tal. Você não vai ganhar todas. Mas você não pode desistir de uma vez. O que Paulo está dizendo é isso. Então aqui, querido irmão, é uma competição. Eu preciso entender isso e olhar o que a Bíblia me ensina. Ou então ser aquele cristão que pensa que a Bíblia só fala de religião, religião, religião. Não, querido irmão, a Bíblia fala de vida. De vida. E eu preciso ser vencedor nas áreas da minha vida também. Até um tempo atrás tinha gente que pensava, não deu nada na vida, foi virar pastor. Então o pastor era um bando de frustrado? Não pode. É isso que eu preciso entender, querido irmão. A minha vida é cheia de competição. Eu preciso caminhar e realmente ir vencendo, vencendo. E aquilo que eu falei no começo, você vive na grande arena da vida. E aqui, querido irmão, a competição é feroz. Quer ser um bom profissional, quer ser reconhecido, lute, vai à luta, vença as dificuldades, supera as suas dificuldades e limites. Aquilo que você puder fazer para se aperfeiçoar, faça. Não fique acomodado, tem muita gente acomodada. Irmão, o mundo hoje é veloz demais. Ah, mas a minha profissão não tem mais, tem outra. Ah, essa área não está dando dinheiro, a outra está. Acorda. Acorda. Tem muita gente que se faz de vítima de situação. Porque agora não tem mais o meu trabalho, agora é isso. O culpado dele é esse negócio aí, a China que manda tudo para cá, é o outro, é o outro. Irmão, para de ser vítima. Até quando você vai ser vítima? Que mentalidade é essa? Ah, não me deu uma oportunidade. Vai cavar a oportunidade, cava o poço e acha água. E eu estava pensando até agora, na hora do louvor, Deus me deu um negócio, eu escrevi ali, já na caneta escrevi. Irmão, Jesus não foi vítima do meu pecado. Vou repetir, Jesus não foi vítima do meu pecado, Ele foi protagonista da minha salvação e da sua salvação. Então não tem nada de ficar sendo vítima na vida. Ninguém sofreu o que Ele sofreu, ninguém passou o que Ele passou, nem por isso Ele ficou aí nos cantos da vida chorando. Então você é protagonista da sua história, muda a sua história. Lute pela sua história, lute pelo seu sucesso, porque tudo que você precisa, Deus já te deu. A Bíblia está cheia de promessas, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. A Bíblia diz isso, de glória em glória, nós vamos vencer nas lutas. É assim que nós vamos caminhar. Não é caminhar uma pessoa derrotada, uma pessoa para baixo, para com isso. Eu tenho que ser produtivo em todas as áreas da vida. Você está me cobrando? Não, porque eu não posso. Eu quero te impulsionar, quero potencializar o potencial que tem aí dentro. Aí dentro tem um potencial tremendo. Não amassa, não soca a terra em cima do seu potencial. E não deixa ninguém socar a terra em cima aí. Outra coisa que eu quero dizer para você, querido irmão, falei um pouquinho de dedicação. Agora eu quero pensar com você sobre regras de jogo, sobre princípios. 2 Timóteo fala um negócio muito interessante, irmão. 2 Timóteo ele diz assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Daqui a pouco eu vou continuar lendo. Quero parar nesse primeiro tópico, querido. Quando um soldado vai para a guerra, ele tem que deixar tudo para trás. Nada que ficou para trás vai impedir ele de lutar. Porque se a mente dele estiver muito ocupada com alguma coisa que ficou lá para trás, ele morre na guerra. Ele vai se distrair, ele vai morrer na guerra. Se você tem uma meta, se você tem um alvo, você precisa focar naquilo. Como um soldado na guerra. Não deixe as coisas desviar a sua atenção. Se envolva naquilo. Porque aí sim você tem muita chance de ser um vencedor. Agora, se você foca numa coisa e desvia, você vai chegar onde? Se você não tem um lugar determinado, um foco determinado, você não vai chegar a lugar nenhum. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou.
Primeiro, Deus te fez filho, Deus colocou o DNA dele dentro de você. O dia que eu nasci, eu recebi o sopro de vida de Deus. O dia que eu me converti, eu recebi o DNA de Deus. Agora eu vou manifestar, sabe, o meu novo DNA. Onde você viu que Deus numa guerra foi derrotado? Onde você acha que Deus numa guerra será derrotado? Nunca. É impossível isso. E eu tenho esse DNA, eu tenho que lutar. Algumas batalhas eu vou perder, a guerra não. Por isso que Paulo diz, eu combati o bom combate. Por que esse combate é bom? Porque ele sabia o final da história. Batalha é uma coisa, guerra é outra. Batalha, 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 batalha. Quem vence o maior número de batalhas ganha a guerra. Então eu preciso entender isso. A minha vida vai ser assim. Vou ganhar todas? Não. Algumas batalhas eu vou perder. Mas eu tenho que ter, na somatória, maior número de vitórias na batalha para me ganhar na guerra. E eu não posso me entregar. É isso que ele está dizendo aí. Igualmente, olha lá, ó. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Aqui eu quero entrar naquilo que nós chamamos de vida cristã. Irmão, se eu não entender os princípios que Deus estabeleceu, a regra do jogo da vida que Deus estabeleceu, lembra aquele que vive debaixo do céu? Eis que é chegado entre vós o reino dos céus. O que Jesus está falando? Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Está falando de regras, de princípios. É isso que ele está falando. E essa regra, ela é tão maravilhosa que ela se aplica na vida daquele que nasceu de novo, se aplica na vida daquele que não nasceu de novo. Porque a chuva rega a plantação de todo mundo. O sol nasce para todo, filho e não filho. Isso é uma regra que Deus estabeleceu aqui na terra. Então, para mim vencer aqui, para mim conquistar os meus prêmios de uma maneira legítima, o prêmio ganho só tem valor quando é conquistado legitimamente. Quando você não conquista o prêmio legitimamente, ele não tem valor. Porque a Bíblia diz assim, as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. É a mesma coisa, uma pessoa ganha muito dinheiro fazendo um ilícito, vendendo drogas. Qual é o final dessas pessoas? Já tem muitos filmes aí que você já viu. A Bíblia diz que o dinheiro ganho desonestamente, no final é areia e pedra na boca. Então, se eu quero conquistar, e se eu quero usufruir da minha conquista, eu tenho que jogar o jogo na regra estabelecida. Porque senão não terá nenhum valor. Na sua vida profissional você quer progredir? Não pise em ninguém. Vai lutando, demonstra o seu valor, demonstrando o seu caráter. Porque aí a honra, aí a vitória, e aí você vai festejar o prêmio que você vai conquistar. Porque é Deus que vai abençoar, a conquista virá normalmente. É a mesma coisa, começa um relacionamento, seja ele de amizade, seja de namoro, seja o que for, com mentiras, mentindo, tentando, como é que fala? Impressionar a outra pessoa. Para com isso, começou errado. O prêmio disso aí não tem legitimidade, no final será areia e pedra. É por isso que muitas amizades, muitas coisas são destruídas, porque começa errado. Começa tudo errado. Por um tempo parece maravilhoso, mas não é. Não é. Porque a nossa vida ela é construída num todo. A nossa vida é construída no tempo, na história que estamos escrevendo. E tem muita gente que interrompe a história no meio. Por quê? Porque não joga o jogo legitimamente. Age de maneira errada. Está tudo bem, irmão? Estão me fazendo entender ou não? Então, querido, é isso que eu quero entender com você e compartilhar com você, viver junto com você. Nós temos um ano para crescer. A decisão de crescer é minha, é sua. Não é um ano do crescimento que vai todo mundo no mesmo pacote, não. A decisão é pessoal, eu decido se eu quero crescer, se eu não quero, se eu quero, onde eu quero, até onde eu quero. Andar com Deus é maravilhoso por isso, Deus nos dá essa liberdade. Ele estabelece princípios, regras, nos capacita, mas Ele deixa à vontade, escolhe. Olha, continua me amando. Mas se eu não realmente me dedicar naquilo que eu quero, e se eu não jogar o jogo com princípios,
Irmão, não adianta chorar depois. Não adianta. Está todo mundo acordado? Está todo mundo comigo? Nós estamos buscando a renovação da nossa identidade de filhos de Deus. Esse é o objetivo desse mês. Então continua me amando. Não ore contra. Porque a intenção é boa. O que eu quero para mim, eu quero para você. Também luto, também tenho as dificuldades como você. Mas eu preciso olhar para a palavra e ver o que ela me ensina e tirar da palavra, sabe, o melhor que ela pode me dar. Eu quero pensar com você aqui, querido irmão, na grande arena do jogo da vida, Romanos 8, 37 até o 39. Quando você olha para a tua vida, você vê tantas coisas, tantas áreas da nossa vida. Porque a vida só podia nascer de um Deus, poderoso mesmo, criativo, produtivo. Não sei quantos aqui já pararam para imaginar a vida, o que é a vida. A vida é algo tão surpreendente, a vida é algo tão maravilhoso. E nós não temos controle da vida. Não adianta, a coisa acontece, vai acontecendo. É que nem uma vez eu estava conversando com o Dr. Anderson, o cardiologista, e ele estava falando para mim, ele como cardiologista, estava falando do coração. Você sabe que, além do coração ser o primeiro órgão a ser formado no corpo humano, o coração tem vida própria, você não manda no seu coração. Por isso que a gente se apaixona errado aí, irmão, depois dá tudo errado. Ah, mas é loiro, tem o olho azul, aí, irmão, depois você vai ver quanto custa esse olho azul. Tranqueira. E hoje qualquer um pode ter olho azul, é só comprar aquela, como é que chama? Lente, pô. Você tem conta quem tem olho azul? Nada, porque eu também tenho. Então... Mas, entendeu, irmão? É isso que eu preciso pensar. E, querido, quantas coisas na vida, eu preciso correr agora por causa do tempo, quantas coisas na minha vida eu preciso pensar bem. Nada contra quem tem olho azul aqui. Eu já vi, não, é que eu já olhei lá, já identifiquei mais um, falei, pá. Irmão, então eu preciso pensar nas áreas da minha vida e jogar o jogo, não adianta, está aí. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores. Deus já deu uma garantia. Deus já selou a minha vida e a sua vida. Deus está dizendo, eu liberei a palavra. É como Deus disse para o povo hebreu, olha, Canaã é de vocês, vão lá, eu já dei a terra. Só que, irmão, chega lá, tinha gente, tem que conquistar. Deus já deu para nós, o prêmio Deus já deu. Agora a conquista está na minha mão. Eu fico maravilhado como ele disse para Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, não te abandonarei, em nenhum lugar você nunca vai estar sozinho. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo, isso ainda é para mim e para você hoje. Então eu acredito em todos os desafios que nós temos, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Existem coisas que não dependem mais de mim, de quem eu sou, depende de com quem eu estou. Se eu estou com Deus, se você está com Deus, crê na palavra e vamos em frente, irmão. Vamos em frente, vamos romper. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, 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 nada vai nos separar. Então nessa carreira que nos está proposta, sabe, irmão, uma grande nuvem de testemunha está olhando para mim e para você. Como é que eu vou viver essa vida que Deus me deu? A carreira começou no dia que eu nasci. Deus propôs uma vida. E essa carreira só termina o dia que eu sair dessa terra, o dia que eu morrer nessa terra. Termina. Mas enquanto eu estiver aqui, irmão, estou correndo a carreira que Deus me propôs. E estou debaixo da palavra dEle. Agora, querido irmão, quais são as lutas que a gente enfrenta? Sabe, como é que eu preciso saber e como vencer tudo isso? Eu coloquei só 3 coisas aqui que eu preciso pensar com você. Sabe, a primeira luta que eu preciso vencer, querido irmão, o meu eu, com todos os meus desmandos. Então a minha primeira luta, a primeira coisa que eu preciso vencer é isso aí, sou eu mesmo. Os desejos errados que eu tenho, os pensamentos contrários que vêm. Sabe, às vezes a vontade... Ou você nunca teve vontade de matar alguém?
Fala, Deus, fecha os olhos um pouquinho só. Ou só eu que sou assim? Tudo isso é fruto da minha carne, fruto do meu coração, que é enganoso. Então a primeira coisa que eu preciso vencer é isso aí. Os desejos. Eu fico pensando, graças a Deus, eu nunca fui voltado para isso, mas eu vi a luta da minha mãe para deixar de fumar. Que luta, irmão, que luta. Anos e anos. Depois até de convertida. Pessoas que são dependentes de droga, de qualquer outra coisa, irmão. Tem uma hora que eu tenho que mirar comigo mesmo. E falar, gente, eu sou um homem, eu sou um rato. Até quando vou ser vencido por esse toquinho de cigarro que está me matando aos poucos? Até quando eu vou me deixar vencer por essa droga que me faz roubar coisas dentro de casa e sair lá na biqueira para comprar, para destruir a minha vida e a minha família? Até quando? Tem uma hora que eu tenho que me indignar comigo mesmo. Não posso ser um derrotado na vida. Eu tenho que lutar. Mas se Deus quiser. Irmão, Deus quer a nossa vitória. Deus não quer a nossa derrota. Depende mais de mim, de você, do que de Deus. Eu vou contar um testemunho aqui. A minha boca grande não segura. Mas ele nunca me proibiu de contar. E ele mesmo conta. O irmão da igreja lá, que era da videira, nem sei se está mais hoje lá, o baterista que quebrava a cadeira lá. Irmão, pensa no irmão abençoado. Até quando eu vou me deixar, sabe, me consumir por essa gula, por essa boca que só quer comer doce, por esse negócio que só quer pão? Até quando? E eu lembro que uma vez, depois de muitos anos, eu encontrei com ele. Não vou falar o nome dele agora, né? Eu encontrei, você sabe quem é, né? Eu lembro que teve um culto de quarta-feira, igreja lotada, a gente estava ensinando na padaria, tinha gente saindo pela janela, e o louvor assim, que eu não citava, aquela empolgação, tal, daqui a pouco sumiu o barulho da bateria. A bateria sumiu, e eu estava ali na frente, falei, mas o que aconteceu? Aí fui lá olhar, ele estava com as pernas para o alto, caído, quebrou a cadeira, não conseguia levantar, mas o louvor foi. E depois de muito tempo eu encontrei com ele, puxa, que alegria, abracei ele e tal. Quando eu olhei, ele estava tão magro. Eu falei, irmão, o que aconteceu? O que foi? Ele me chama até hoje de Vili. Ô Vili, eu fiquei indignado comigo. Fiquei indignado. Você não vai ficar escandalizado do que eu vou falar agora? Promete? Não vai sair falando mal de mim para os outros? Não vai me jantar, hein? Eu sou indigesto, hein? Ele falou, Vili, eu fiquei indignado comigo mesmo. Ele falou, fui no banheiro, não conseguia me limpar, a gordura não deixava. Ele falou, eu amaldiçoei a gordura do meu corpo. Ele falou, aquilo me deu uma ira, eu fiquei, amaldiçoei aquela gordura, e no outro dia eu comecei, e foi o resultado. Tem uma hora, irmão, que eu preciso me indignar comigo mesmo. Se eu quero realmente conquistar algumas coisas, eu tenho que tomar uma posição. Oi? Uma outra coisa que eu percebo que abate pessoas, sabe? A ilusão da vida. No final ela traz um abatimento. A ilusão desse mundo. As coisas que são prometidas que não são feitas. Sabe? As pessoas. Falsidade do mundo, falsidade das pessoas. Querido, você espera o quê? De uma pessoa que não tem Jesus, ou de uma pessoa que está em restauração. Quando você olhar para mim, eu preciso andar com uma plaquinha aqui, ó, e te aconselho a pôr também. Ei, se você ver poeira, lembra que eu estou sendo restaurado. Vai ter poeira. Não vou acertar todas, assim como você não vai acertar todas. Mas a falsidade das pessoas, sabe, essas pessoas que estão em tratamento como eu e você, isso não pode me abater, isso não pode acabar comigo. Muitas pessoas se desviam, saem da igreja. Porque, não, o irmão é falso, a irmã é falsa. E onde não tem isso, irmão? Se você espera uma igreja perfeita, a hora que você encontrar, não vai para lá que você vai estragar a igreja. Porque nós somos imperfeitos. Não há perfeição numa pessoa que está em reconstrução. Não há. Passou, acabou. Então, querido, eu preciso pensar isto.
Sabe, se o mundo te mostrou algo maravilhoso e você não conquistou, esquece, isso é falsidade do mundo, isso é ilusão do mundo. Esquece isso, não se frustra por isso. Vamos embora, Deus tem coisa melhor. Sabe, às vezes as pessoas te roubam as coisas. Não, há muito tempo que eu não falo isso. Muito mais Deus tem para te dar do que o diabo para te roubar. Muito mais. E a última coisa, sabe, a nossa luta contra o diabo, irmão, já não chega às nossas mazelas, às nossas limitações, já deve ver o capeta atormentar a gente. Está lá, ó, seus desejos, seus demônios. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E o alvo dele é você que se converteu, você que é crente. O incrédulo está na mão dele. Então nós precisamos lembrar isso. Sabe, nós temos que levantar em autoridade no nome de Jesus e dizer ao diabo: você é derrotado na cruz do Calvário pelo meu Senhor, que te derrotou, pagou minha dívida e me fez mais do que vencedor. Eu preciso entender isso e caminhar para a vida. E caminhar. Diga assim: eu, você que é mulher, fala ao contrário, né, irmão? Levanta a mão comigo assim, ó. Diga assim: eu, filho de Deus, serei produtivo em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus, que isso seja verdade na minha e na sua vida, irmão. Vamos restaurar a nossa identidade. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Muita coisa tem para acontecer ainda. Irmão, eu falo que eu tenho mais passado do que futuro, mas eu não nego o meu futuro e vou caminhar até o fim. Enquanto eu estiver aqui, vamos embora, irmão. Vamos embora. Às vezes mancando um pouquinho e tal, mas vamos embora. As pessoas, enquanto você está com problema na perna, falam: não, o problema é a idade, não é a perna. A perna está aqui. 64 anos está aqui, inteira. Mas eu vou buscar restauração e vou caminhar. Amém? Quero orar com você. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, no nome de Jesus. A Tua palavra é verdade, Deus. A Tua palavra é verdade. Ela saiu da boca daquele que não mente, daquele que não pode negar a si mesmo. Pai, a Tua palavra, ela é rica em promessas para a nossa vida, mas todas elas estão condicionadas, que possamos entender isto e lutar, Pai, para sermos mais do que vencedores, para sermos produtivos, multiplicadores, no nome de Jesus, Pai. Deus querido, nós não fazemos parte dos derrotados, nós somos filhos do vencedor, filhos do Senhor. Então eu peço, Pai querido, abençoe essa palavra na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, de todos que estão aqui, do meu irmão, da minha irmã que está em casa. Pai, que essa palavra torne realidade e possa mudar as nossas atitudes. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Amém, amém. Olha, querido, que Deus te abençoe. Eu queria dar uma oportunidade para você que está em casa, você que está aqui conosco. Se você quer realmente ser uma pessoa que vai lutar, presta atenção, que vai lutar e vai vencer, entrega a sua vida para Jesus. Porque só Ele pode te fazer um vencedor, uma vencedora. Não pensa que Deus está atrás de um grande homem, de uma grande mulher. Deus está atrás de um homem e de uma mulher. Quem vai tornar essa mulher e esse homem grande é Ele. Não somos nós. Deus não precisa de gente grande. Deus precisa de pessoas com disposição e com pessoas sinceras. Então, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, você que está aqui ou você que está em casa, repete essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu não quero mais ser derrotado, frustrado. Eu quero mudar a minha história, mudar a minha vida. E hoje eu sei que o único caminho que me fará mudar a minha história e a minha vida é o Senhor Jesus. Por isso eu me entrego ao Senhor. Totalmente, toda a minha história, todo o meu futuro, eu me entrego, Senhor. Entrego tudo nas Tuas mãos. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu peço perdão por esse tempo que eu estava longe do Senhor, afastado dos Teus princípios. Mas agora eu quero correr para os Teus braços, viver os Teus princípios, viver a vida que o Senhor tem para mim nessa terra. E eu Te agradeço por me receber como eu sou e como eu estou. Muda a minha história e muda a minha vida. Eu oro e Te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez ou está voltando para o Senhor. Se tiver, só faz um tchauzinho aí onde você estiver. Não? Aí em casa, se você orou, mande um recado para nós, no Zap, no chat, ou qualquer uma das nossas redes. Nós queremos estar com você. Hoje a distância ficou curta, não tem mais distância. Nós estamos aí, ó, dentro da sua casa. É um prazer estar com você. Muito obrigado por nos deixar entrar aí dentro, por podermos juntos louvar a Deus. Mas se você orou,
entre em contato conosco. Nós queremos estar perto de você, queremos te ajudar. Pode contar conosco no nome de Jesus. Amém.